Eu tenho apenas uma pergunta nesse vídeo. Você é um profissional T-shaped? Se você não sabe o que significa esse termo, se você quer aprender como se tornar, ter um plano de ação, passos específicos para ser esse profissional extremamente requisitado por grandes empresas, esse vídeo é para você. Nós vamos explicar tudo exatamente aqui. Então solta a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt e esse é o canal da Kai, onde a gente fala um pouquinho sobre Lean Six Sigma, melhoria contínua, gestão de projetos, liderança, e o tema de hoje está extremamente relacionado com os assuntos que são abordados dentro da nossa comunidade. Primeiro recado para vocês: se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, por gentileza, já clica aí, se inscreva, deixa o seu like logo aqui embaixo, porque isso nos ajuda muito a produzir conteúdos como esse para você. E ativando as notificações, você recebe esses vídeos toda semana. Toda semana você tem novidade no seu e-mail, beleza? Seu e-mail, aplicativo e etc. E pessoal, eu falei para você que esse vídeo está extremamente relacionado com aquilo que a gente ensina. Nós temos uma comunidade Premium, tá? Com vários cursos, mentorias, plano de estudos personalizado, tudo para que você possa ser um profissional T-shaped. Eu vou deixar o link na descrição, então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, é só clicar e conhecer todas essas vantagens. Agora sim, falando um pouquinho sobre o que é T-shaped, como que surgiu esse termo? Esse termo foi primeiramente apresentado pela grande consultoria norte-americana McKinsey Company. Eles começaram a colocar esse termo de maneira interna em suas apresentações. Ele acabou sendo cunhado como um profissional em formato de T, ou seja, um profissional que tem um conhecimento específico, extremo conhecimento em uma área em específica, num nicho específico, mas tem uma série de habilidades comportamentais e conhecimentos multidisciplinares também. Então esse termo ficou cunhado, vou até pegar aqui para vocês, em 1991 por David Guest, tá? E esse termo acabou ficando extremamente famoso, tá? Muito mais famoso depois que Tim Brown era um grande CEO e ele acabou utilizando-se dessas avaliações, tentando verificar aí o conceito de T-shaped. E o que é um profissional T-shaped? Carlos, me dá um exemplo de profissional T-shaped, tá? Em formato de T. Então vamos supor que um profissional tenha conhecimento aprofundado na área de TI. É um cara que sabe programar, sabe fazer a diferença nessa área, tá? Em alguma linguagem específica, ele sabe muito. Só que ele é um cara que ele também tem habilidades comportamentais de comunicação, ele tem inteligência emocional, ele sabe lidar com times, sabe lidar com problemas, né, no trabalho, e ele também tem conhecimento de negócios, ou seja, é um cara extremamente diferenciado. Ele tem um conhecimento profundo, mas ele tem uma série de habilidades que dão suporte, que vão potencializar isso que ele domina. Então esse cara é um cara extremamente requisitado. A primeira pergunta que você deve se questionar, né, é: olha, eu sou um profissional com extremo conhecimento em uma área específica? Se você não for um profissional, você não dominar um assunto, talvez você não esteja dentro desse formato buscado. Agora, se você tem um conhecimento aprofundado, não precisa ser o melhor, tá, pessoal? Tô falando se você tem um conhecimento profundo em uma área, se você sabe sobre um determinado assunto com profundidade, sabe explicar, sabe ensinar sobre esse assunto. Se sim, você pode complementar. Então a segunda questão é: eu tenho outras habilidades que dão suporte e que vão me diferenciar por ter esse conhecimento também? Então, por exemplo, eu sou um profissional que domina a metodologia Lean Six Sigma dentro do escopo de projetos, tá? Projetos de melhoria. Só que eu tenho habilidade de comunicação, eu tenho uma boa dicção, eu tenho inteligência emocional, eu tenho resiliência, eu sei fazer apresentações. Por quê? Porque de nada adianta eu saber, ou pouco adianta eu ter um conhecimento profundo sobre um tema sem essas habilidades de suporte, tá? Eu tenho conhecimento de estatística, eu tenho conhecimento de softwares, tudo isso ajuda. E aí, eu tenho aqui algumas dicas, né, pra gente se tornar um profissional T-shaped. Primeiro, equilibrar hard e soft skills. Não adianta nada ser um profissional extremamente técnico sem ter habilidades comportamentais. Equilibre isso, tá? Existe uma estatística, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas uma estatística grande, né? Boa parte dos profissionais são, vou até tentar deixar aqui no texto para vocês buscar essa estatística, mas boa parte dos profissionais são contratados por habilidades
habilidades técnicas e demitidos por habilidades comportamentais. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. O primeiro ponto é equilibrar hard e soft skills, tá? Depois, ampliar um pouco do seu horizonte de atuação, tá? Quantas vezes você já não viu engenheiros atuando em outras áreas e tudo bem? É óbvio que você quer atuar numa área que esteja até melhor que a engenharia, né? Que pague melhor, mas para isso você precisa ampliar o seu horizonte de atuação. Se você é um engenheiro mecânico, como eu sou, por exemplo, e eu quisesse atuar na área de fabricação, eu estaria um pouco limitado. Abrir o meu horizonte foi essencial para que eu pudesse dar aulas, prestar consultorias, atuar em Lean Six Sigma, tá? Ser o professor e ser diretor de uma plataforma, beleza? E um outro ponto, absorver, né, conhecimento mais amplo. Então, nunca se feche para conhecimentos que vão te levar adiante dentro desse formato de T, tá? Então, se você tem um desejo, ou se você gostaria de aprender sobre um determinado assunto, vai lá e estude. Esse fator aqui está relacionado com o outro que eu vou citar, que é sobre aprimoramento contínuo. A gente nunca pode parar de aprender. Tem profissionais que até se auto-intitulam como lifelong learning, né? Ou seja, aqueles caras que estão sempre aprendendo ao longo da vida, sempre tem alguma coisa nova para aprender. Agora, é importante a gente abrir, né, o foco, mas ao mesmo tempo saber quando fechar. Como assim, Carlos? Não adianta eu sair estudando programação, engenharia, direito, medicina. Não faz sentido. Agora, um cara que é médico, saber de negócios, um cara de TI, saber de negócios, né? Um profissional que é um engenheiro, saber um pouco de programação, tudo isso pode ajudar muito, tá bom? Então tem que saber aonde exatamente focar, tá? E assim, os principais requisitos, né, de um profissional T-shaped, eu vou até colocar na tela aí para vocês. Ser capaz de criar relacionamentos interpessoais duradouros, ter facilidade de se adaptar e ser flexível, conhecer bem seus pontos fortes e fraquezas, complementar o trabalho alheio de forma eficiente e ter vontade de aprender e ser extremamente proativo. São conceitos básicos, mas muitas vezes ignorados pela grande maioria dos profissionais. Então, se você tem interesse em tornar um profissional T-shaped, aprender um pouco mais, tá na descrição o link da nossa comunidade para você poder fazer parte também, tá? De qualquer forma, pessoal, eu agradeço vocês até o momento desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. E eu vejo vocês no próximo encontro. Até mais!